Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com o conteúdo do PET, volume 3, semana 4. Antes da gente começar, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não foi inscrito e compartilha com seus amigos. Outra coisa, deixa nos comentários se você está ou não gostando do jeito que eu estou trazendo os vídeos, para a gente poder sempre estar melhorando. Bom, o que a gente vai falar no vídeo de hoje? No vídeo de hoje, a gente vai falar basicamente sobre a primeira lei da termodinâmica e os tipos de transformações. Ah, Nathan, mas você já falou isso no vídeo anterior. Sim, mas eu resolvi trazer de um jeito um pouquinho diferente e mais sintetizado, só para a gente poder relembrar os principais tópicos, tá bom? Bom, de que trata a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, ela traz um balanço energético. Ela fala que a variação da energia interna de um gás é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Mas o que é a energia interna de um gás? É a energia associada ao movimento das moléculas, é a energia cinética média das moléculas de um gás. Mas ela se reflete pela temperatura, porque essa energia interna ela é função exclusiva da temperatura. Ou seja, quando essa energia interna aumenta, significa que a temperatura do gás está aumentando. A gente vê esse aumento da energia interna por um aumento da temperatura. E quando a energia interna desse gás diminui, isso se reflete numa diminuição de temperatura. E o que é o calor, Nathan? O calor é o processo de transferência de energia devido a diferenças de temperaturas. Quando a gente está próximo de um corpo mais quente ou mais frio, a gente perde ou ganha calor devido a essa diferença de temperatura. A gente aumenta ou diminui a nossa energia térmica devido a essa diferença de temperatura. Então, o calor, quando ele é positivo, ele é por definição um calor ganho. Quando o calor for positivo, significa que o gás está ganhando energia térmica em forma de calor. Quando o calor for negativo, significa que o gás está perdendo energia térmica em forma de calor. Esse processo de calor sempre se dá do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, quando eu tenho corpos a diferentes temperaturas, o mais quente perde energia térmica para o mais frio, sempre nesse sentido, esfriando o mais quente de forma geral, esquentando o mais frio até que eles atinjam o equilíbrio térmico. E o que é o trabalho? O trabalho é a energia transferida devido à ação de uma força. No caso de um gás, quando é que um gás realiza trabalho? Quando a força que ele faz nas paredes aqui, o gás está sempre se movendo, né? Ele faz força sempre tentando se expandir, e quando ele se expande de fato, é a força que ele faz que gera esse trabalho. Então, numa expansão, o trabalho é feito pelo gás. Porém, todavia, no entanto, isso diminui a energia do gás. O gás precisa gastar a sua energia para se expandir. Então, a energia interna do gás diminui durante a expansão. Como a expansão é positiva, a fórmula tem esse sinal de menos para mostrar que a energia interna diminui em uma expansão, porque o trabalho é positivo, o trabalho foi realizado pela própria força do gás. Porém, quando o gás se comprime, o trabalho é negativo. Significa que a força externa aqui é que venceu a briga com a força do gás e comprimiu ele. Então, esse trabalho é feito em cima do gás, contrário à vontade do gás, que é sempre de se expandir, por isso o trabalho é negativo. Então, há uma transferência de energia em forma de trabalho aqui do meio externo para o próprio gás, o que aumenta a energia interna do gás, porque menos com menos dá mais. Tudo bem? Entendido isso, a gente pode falar das transformações gasosas. Quais são essas transformações gasosas? São principalmente três. A primeira delas é isovolumétrica. Como o próprio nome já diz, o volume aqui é constante. Tudo bem? Se o volume é constante, significa que ela não vai nem se expandir e nem se comprimir. Então, o trabalho aqui é nulo. O trabalho é igual a zero. O que significa que a variação da energia interna só depende do calor. Como assim, Nathan? Não entendi. Tipo assim, o gás ele não vai se expandir nem se comprimir. Ele está num recipiente com paredes imóveis, né, com paredes rígidas. Então, se eu coloco ele em contato com uma fonte mais quente, ele vai ganhar energia térmica em forma de calor. E isso se reflete em um aumento de energia interna, ou seja, num aumento de temperatura. Agora, quando eu coloco ele em contato com uma fonte mais fria, ele perde calor e, consequentemente, a sua energia interna ela diminui, o que se reflete numa diminuição de temperatura. Mas esse não é o único tipo de transformação. A gente também tem a transformação isotérmica, que, como o próprio nome já diz, agora é a temperatura que é constante. Pensando na primeira lei da termodinâmica, se a temperatura é constante, é a variação da energia interna que é igual a zero. Nessa situação aqui,
se a variação da energia interna é igual a zero, a gente tem que, passando o trabalho para o outro lado, né, que o calor é igual ao trabalho. Ou seja, se a temperatura não vai mudar, toda vez que um gás receber energia térmica em forma de calor, quando ele estiver em contato com uma fonte mais quente, ele vai receber calor, ou seja, o calor dele vai ser positivo. Isso implica em um trabalho positivo, ou seja, numa expansão. Então, quando o gás recebe calor, ele se expande. E quando o gás está em contato com uma fonte mais fria, Natan, aí o calor dele fica negativo, o que significa que o trabalho também vai ser negativo, ou seja, vai ser contra a vontade do gás. Esse gás ele vai se comprimir quando eu colocar ele em contato com um outro objeto mais frio, quando ele perder calor. E o último tipo de transformação é a transformação adiabática. A transformação adiabática ela é processos rápidos, tá? De forma geral, ou que tem alguma blindagem térmica, né? Que ela acontece dentro de algum recipiente termicamente isolado. Adiabáticas, como é um processo rápido, ele é tão rápido que não há tempo de trocar calor com o meio, por mais que haja diferença de temperatura. Então a troca de calor é nula, o que é igual a zero. Então a gente tem que a variação da energia interna é igual ao contrário do trabalho, menos o trabalho. Na prática isso é o quê? Quando o gás se expandir, ou seja, quando o trabalho for positivo, a variação da energia interna vai ser o quê? Mais com menos, menos, a variação da energia interna vai ser negativa, que significa que a temperatura do gás se diminui durante a expansão. Então, quando o gás está se expandindo, a temperatura vai diminuindo. E ao contrário, quando o gás é comprimido, ou seja, quando o trabalho é negativo, menos com menos fica mais, e a variação da energia interna desse gás vai ser positiva. Ou seja, quando esse gás é comprimido, a temperatura dele aumenta, tá? Quando é que ele se expande e a temperatura diminui? Por exemplo, no desodorante aerosol, né? O gás se expande rapidamente e por isso ele é frio, tudo bem? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter contribuído com o aprendizado de vocês. Se eu contribuir, deixa seu like, compartilha com seus amigos para que a gente possa contribuir com mais pessoas, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até mais. Feliz Natal. Tchau.